Olá pessoal, tudo bem? Então, a enquete de ontem teve uma interação extremamente importante. Mais de 86% das pessoas, dos colegas e dos profissionais tiveram e demonstraram interesse em saber um pouco mais desse artigo acima aqui, um artigo que foi publicado no Journal of Medicine por um grupo italiano, aonde eles avaliaram e desenvolveram uma técnica de microenxerto de cartilagem auricular para tratar condropatia do tipo 2 e do tipo 3. Então, essa é uma possibilidade de tratamento. Sim, porém requer mais estudos e vocês vão entender ao longo desse artigo o porquê que requer mais estudos. Porém, é uma possível terapêutica alvo no futuro, ainda com um valor um pouco elevado, mas sempre tem um mas na história, né? Existe a possibilidade de baratear esse procedimento, que é um procedimento relativamente simples, ele não tem nada de cirúrgico, certo? Então há a possibilidade de profissionais que estiverem habilitados no futuro virem a conduzir esse tipo de terapêutica, que a gente vai começar a explicar os detalhes desse artigo a seguir para vocês, tá bom, gente? Bora lá! Então, gente, qual foi o delineamento desse estudo? Esse estudo ele usou 8 pacientes, tá? Sendo 4 pacientes do gênero masculino, 4 pacientes do gênero feminino, com grau de artrite 2 e 3. A maioria dos pacientes tiveram o diagnóstico de grau de artrite do tipo 3, um paciente do tipo 2 e um paciente classificado aqui pelo grupo como pré-artrite, né? Todos eles foram submetidos ao mesmo procedimento, certo? Todos eles tiveram uma padronização desse processo e foi então depois avaliado o desfecho desses casos. Agora, qual é o procedimento afinal? Bem, o procedimento ele foi marcado por 2 passos em separado. O primeiro deles é retirar, por um mecanismo pressórico, uma quantidade, mesmo que pequena, da cartilagem retroarticular. Uma cartilagem hialina do tipo 3, que contém bastante elastina também, ou seja, ela é muito, mas muito semelhante, né, com a cartilagem articular. Por isso que eles relataram que foram células de condroprogenidade ou células de condroprogenitoras, né, de cartilagem hialina. Então eles retiraram dali, faz um curativozinho, não é corte, não é nada, é por pressão, né? Leva em um triturador. Então a parte de baixo do triturador, ela é uma parte descartável, né? Coloca o substrato retirado, a cartilagenzinha, que é muito pequena, retirada dentro desse invólucro de baixo do triturador, instila ali salina, soro fisiológico, né? E tritura como se fosse um liquidificador, tritura a 80.000 ppm, ou seja, uma rotação extremamente alta. Deixa ele bem triturado, homogeneiza junto com a salina esse líquido, né? Posteriormente é retirado esse líquido desse invólucro aqui com uma seringa e feito o implante ou a infusão desse líquido nesse caso, no joelho dos pacientes que foram submetidos ao estudo. O triturador em si, pessoal, ele é um mecanismo barato para ser adquirido, né? Ele não é nenhum mecanismo extremamente caro. O aparelho para retirada por pressão da cartilagem também. O que é caro é a parte descartável de baixo, onde é triturado, porque tem que ser descartável, né? Já que ele vai
em tese, receber um tecido humano. Então, esse é o procedimento que eles fizeram nesses 8 pacientes. E qual foi o desfecho clínico que os pesquisadores obtiveram? Vamos dar uma olhada nesses resultados? Bem, para vocês entenderem então, os profissionais, os pesquisadores avaliaram eles em 2 aspectos desses pacientes, os resultados, né? Um aspecto funcional de dor, qualidade de vida, e um aspecto também imaginológico, ou seja, eles fizeram depois, vocês vão ver o comparativo da estrutura articular antes e depois do procedimento. Relacionando, então, a parte clínica, né, do estudo, os pesquisadores eles aplicaram 2 questionários. A escala visual analógica de dor, né, e também o índice OKS, que mede a dor e a qualidade de vida, a capacidade funcional de pacientes com artrite. Quando a gente vê o índice OKS, a gente vai conseguir observar que todos os pacientes tiveram aumento nesse score final. Ou seja, todos eles tiveram uma melhora relativamente importante, né? Tanto na capacidade funcional quanto na qualidade de vida. E se observarmos a escala visual analógica de dor pré e pós-procedimento, um pós-imediato, né? Um pós-imediato ali que eu digo de meses, e pós-procedimento, a gente vai observar que também, da mesma forma, a redução foi bem importante. Alguns pacientes partiram de EVA 7, por exemplo, para EVA 2, de EVA 5 para 3, pode parecer não significativo, mas para alguém que sofre com dor, é uma melhora considerável, de EVA 6 para 1. Então, a grosso modo, e de um aspecto geral, todos eles tiveram melhora na qualidade de vida e na capacidade funcional e melhora também na dor, que é o que a gente espera de nossos pacientes, né? Então, dentro desse contexto clínico funcional, os pacientes tiveram um desfecho extremamente importante. Vamos dar uma olhada agora nos resultados relacionados às modificações morfológicas articulares. Bora lá? Bem, o procedimento ele foi marcado por 2 passos em separado. O primeiro deles é retirar, por um mecanismo pressórico, uma quantidade, mesmo que pequena, da cartilagem retroarticular. Uma cartilagem hialina do tipo 3, que contém bastante elastina também, ou seja, ela é muito, mas muito semelhante, né, com a cartilagem articular. Por isso que eles relataram que foram células de condroprogenidade, ou células de condroprogenitoras, né, de cartilagem hialina. Então eles retiraram dali, faz um curativozinho, não é corte, não é nada, é por pressão, né? Leva em um triturador. Então a parte de baixo do triturador ela é uma parte descartável, né? Coloca o substrato retirado, a cartilagenzinha, que é muito pequena, retirada dentro desse invólucro de baixo do triturador, instila ali salina, soro fisiológico, né? E tritura como se fosse um liquidificador, tritura a 80.000 ppm, ou seja, uma rotação extremamente alta, deixa ele bem triturado, homogeneiza junto com a salina esse líquido, né? Posteriormente é retirado esse líquido desse invólucro aqui com uma seringa e feito o implante ou a infusão desse líquido nesse caso no joelho dos pacientes que foram submetidos ao estudo. O triturador em si, pessoal, ele é um mecanismo barato para ser adquirido, né? Ele não é nenhum mecanismo extremamente caro. O aparelho para retirada por pressão da cartilagem também.
O que é caro é a parte descartável de baixo, onde é triturado, porque tem que ser descartável, né? Já que ele vai, em tese, receber um tecido humano. Então, esse é o procedimento que eles fizeram nesses 8 pacientes. E qual foi o desfecho clínico que os pesquisadores obtiveram? Vamos dar uma olhada nesses resultados? O primeiro resultado morfológico que eu trago aqui foi uma ressonância que eles fizeram após 3 anos de realização do procedimento. Tá? Então perceba que foi um estudo meio longitudinal. Então o que eles avaliaram? Eles pegaram a primeira ressonância pré-tratamento e compararam com a segunda ressonância 3 anos depois, dos pacientes número 1, número 2 e número 3. O que é que eles perceberam? Que houve um aumento do espaço articular, né, desses pacientes, indicando então que há uma possibilidade desta terapêutica com células condroprogenitoras restaurar a partes ou tentar reintegralizar a cartilagem articular. Por exemplo, o paciente número 1 ele teve aumento de 1,064 milímetros. Antes, né, ele mediu o espaço interarticular, 1,064 milímetros. Antes da intervenção, e após 3 anos da intervenção, ele foi para 1,226 milímetros. Né? E assim, os outros pacientes também. O paciente número 2 de 1,339 pré para 1,472 pós. O paciente número 3, 1,068 pré para 1,263 pró. Então, eles tiveram um aumento de 9 até 15% ali de espaço interarticular pós tratamento no primeiro ano. Vamos dar uma olhada no segundo ano, como é que as coisas se comportaram? Agora, gente, é que vem a grande, né, ou o maior espectro de evolução desses pacientes. Quando eles avaliaram esses pacientes, após mais 3 anos do procedimento realizado, né? Ou seja, foram 3 anos dos primeiros 3 anos, depois mais 3 anos de espera para fazer a terceira, né? Primeira ressonância pré, após, e essa terceira, então, após mais 3 anos, o aumento da cartilagem articular, que na primeira ressonância tinha ficado em 15% ali, né? Na segunda, o aumento foi de 114% a 27%, ou seja, a cartilagem e o espaço aumentou em valores consideráveis ainda maior ao longo do tempo. Isso, realmente, quando eu observei, achei algo bastante curioso, né? Aumentar tanto assim depois de um período maior do procedimento realizado. Detalhe, foi um único procedimento, tá? Só para esclarecer isso para vocês. Obviamente que é importante salientar que os autores eles destacaram que todos os pacientes tiveram o procedimento realizado com sucesso e nenhum deles teve nenhuma intercorrência, né? Nem antes nem depois de realizado o procedimento. Então, eles classificaram o procedimento como sendo um procedimento seguro. E o que eles concluíram, afinal de contas? Vamos dar uma olhada na conclusão deles e discutir um pouquinho? Obviamente que é importante salientar que os autores eles destacaram que todos os pacientes tiveram o procedimento realizado com sucesso e nenhum deles teve nenhuma intercorrência, né? Nem antes nem depois de realizado o procedimento. Então, eles classificaram o procedimento como sendo um procedimento seguro. E o que eles concluíram, afinal de contas? Vamos dar uma olhada na conclusão deles e discutir um pouquinho?
Pessoal, então com esse estudo no que diz respeito, né, à condropatia, porque os autores falam que há a possibilidade de outros tecidos serem extraídos para outras partes e para outros sistemas do corpo humano. Então, por exemplo, há a possibilidade de fazer enxertos, né, autólogos de fibra muscular em outras fibras musculares lesionadas. Enfim, o estudo ele abre múltiplas possibilidades. Mas no que diz respeito à condropatia, em especial de grau 1, 2 e 3, uma única aplicação foi suficiente para melhorar a dor e para melhorar a qualidade de vida, né? É importante salientar que os autores destacaram que esses pacientes eles não tiveram mais necessidade de ser submetido a nenhum tipo de procedimento analgésico após esse procedimento, né? Todavia, pessoal, é óbvio que o tamanho da amostra é pequeno, é óbvio que faltou aí talvez um grupo controle, talvez comparar com outros procedimentos para ver se realmente esse é um procedimento que pode, né, substituir outras terapêuticas, como por exemplo a viscosuplementação. Então ainda o estudo e o procedimento ele está numa fase inicial de pesquisa e novas respostas precisam ser buscadas, né? Mas sim, ele surge como sendo uma alternativa, né, que já é realizada em alguns países do mundo, né, para o tratamento de osteoartrite. Embora ele esteja ainda no âmbito de pesquisa, como o procedimento ele é autólogo, né? Ele não sofre nenhuma restrição quanto ao seu uso, né? É importante dizer que ele é muito parecido com o plasma rico em plaquetas, a sua aplicação. A forma de preparo é que é diferente, né? O plasma rico em plaquetas a gente usa uma centrífuga para separar a série vermelha da série branca do sangue ali. Esse procedimento usa a cartilagem auricular, mas o intuito e o mecanismo é o mesmo, né? Usar tecidos do próprio tecido. Então, é ainda algo promissor, extremamente caro, como eu falei, aquela parte descartável que vai abaixo, onde se coloca o tecido para triturar com o soro, custa R$ 7.000, só aquilo, né? Só o custo. Então, ele tem um valor agregado muito alto para o paciente, porque aquela parte ela é descartável. Mas existe grandes possibilidades dessa terapêutica vir a ser uma das escolhas e ela acabar se barateando aí pela descoberta de novas possibilidades e aí virar uma realidade em ambiente ambulatorial, certo, gente? Então, esse foi o estudo. Essa é uma das possibilidades. Precisamos ficar antenados porque o estudo da dor, principalmente no que diz respeito a estudos clínicos e a novidades, elas acontecem a todo momento e a gente precisa, né, acompanhar a evolução desse processo para que a gente possa trazer o melhor para o nosso paciente e explicar que existem sim alternativas diferentes, mas que ainda carecem de melhores estudos ou carecem de uma adaptação para deixar a relação custo-benefício realmente plausível de escolha. Certo? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima discussão clínica.